Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez para juntos meditar a palavra de Deus. Hoje, nessa segunda-feira, nesse dia 8 de maio de 2023, estamos vivenciando a quinta semana da Páscoa. E a liturgia de hoje propõe para nossa reflexão o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 21 a 26, que vai nos falar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então vivenciando essa quinta semana da Páscoa, nos preparando e caminhando já para a solenidade da Ascensão e posteriormente a solenidade de Pentecostes, finalizando então esse tempo pascal. Tempo de vida nova, tempo de renovação, tempo de transformação. É o que eu tenho dito no decorrer desses dias. E torna a repetir porque é um dia de alegria para nós. A ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição, porque renova a nossa esperança de que toda e qualquer realidade, por pior que seja que nós estivemos passando, ela pode ser transformada. E é claro que muitas coisas nós podemos ajudar, contribuir para ser transformado. Outras já não, mas aí nós contamos com o auxílio e a graça de Deus. E pedimos que o Senhor nos ajude a podermos então viver aquilo que é a sua vontade e que nos ajude a construir um homem novo, uma mulher nova, um mundo novo. E para isso a liturgia de hoje então nos enriquece porque, num primeiro ponto, Jesus então diz para os discípulos que aquele que acolhe os mandamentos e os põe em prática, esse ama a Deus de fato. E assim então nós fazemos a experiência do amor através dos mandamentos de Deus. E é muito interessante a gente olhar então os mandamentos, as leis, como algo de punição, como um caminho, que nós devemos seguir por imposição. Não, é por amor. Deus nos apresenta os mandamentos como um caminho de amor, porque os mandamentos servem para que nós possamos então ter vida e vida plena. Agora, quando nós olhamos de maneira punitiva, de severa, que fica cercando e privando-nos de liberdade, aí nós então nos afastamos desse caminho e deixamos de fazer a experiência do amor, a qual então esse mandamento foi trazido por Moisés para os judeus e que se faz presente nos dias de hoje também para cada um de nós. É sinal visível do amor de Deus. E assim então, quem faz a experiência desse amor pode também transbordar esse amor, porque como o próprio Jesus diz, ele e o Pai são um só e querem então vir estabelecer morada em nós. E é muito interessante, nós ouvimos ontem, na liturgia de domingo, desse quinto domingo da Páscoa, justamente essa realidade, a vontade de Deus é morar, é de habitar conosco. Porque no Antigo Testamento, nossos primeiros pais do paraíso, Adão e Eva, eles então romperam essa aliança lá no paraíso, quando então eles escolheram trilhar os seus próprios caminhos, o seu próprio interesse, comendo da árvore, do fruto do bem e do mal. E assim então se afastaram dessa comunhão com Deus, se afastaram também, saíram e fomos privados do paraíso. Mas com a ressurreição de Cristo, nós então novamente temos livre acesso ao Pai. E assim nós podemos então, queridos e amados irmãos, novamente renovar a nossa esperança que a nossa vida não está presa para essa realidade, mas também a nossa vida, ela tem continuidade, porque a ponte que havia se rompido, Jesus, ele é a ponte nova, que veio então fazer essa ligação novamente de nós com o Pai.
E assim, alimenta e enriquece-nos da esperança de que a nossa vida não está presente somente aqui nesse plano, mas a nossa vida continua em Deus até mesmo depois da morte. A morte é um nascimento para a vida eterna, a vida em Deus. E assim, então, nós podemos perceber que Deus, tamanho amor para conosco, que não nos abandona à nossa própria sorte. Ele nos envia o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que é o nosso defensor, aquele que nos ajuda a recordar os ensinamentos, os mandamentos de Deus. É triste que muitas vezes nós, então, observando a realidade quando nós estamos inseridos, nós percebemos que as pessoas não estão atrás, né, de recordar os mandamentos, de viver os mandamentos. Pelo contrário, se nós então vimos uma época, de um tempo, onde as pessoas então eram privadas da sua liberdade, através então da punição, do castigo dos pais, agora, né, esses meus pais que então foram privados da sua liberdade, agora dão total liberdade para os filhos, e a consequência disso, olha só o que nós estamos colhendo, é se afastar da essência, né? Ou seja, estamos perdendo os valores, aquilo que dá sentido à vida do ser humano. E, consequentemente, isso vai, então, afetando a nossa sociedade, porque, olha as atitudes de violência, de corrupção, de injustiça, todo mundo querendo levar vantagem, o mundo da facilidade. É claro que temos coisas boas, sim, temos, é claro, mas a maior parte, infelizmente, caminha somente para coisas ruins para nós. E isso vai prejudicando não somente a própria pessoa, mas toda a sociedade, toda a humanidade. Então nós precisamos voltar às origens. Porque a gente então lendo a história, nós vamos perceber que a história ela é um ciclo. Ora o ser humano está lá em cima, ora está embaixo, ou seja, é um ciclo que se repete, né, no decorrer da nossa existência, no decorrer do tempo. E ali então nós estamos lá em cima e estamos novamente voltando para baixo para poder retomar e refazer esse ciclo. E espero que não demore muito isso e seja feito à luz de Deus, porque é Ele que dá sentido à nossa existência. Somente a Ele o poder, a honra, a glória, porque por nós mesmos nós não podemos fazer nada. E aquilo que nós pensamos, achamos ser o melhor, infelizmente pode ser melhor para nós e não para o outro. E Deus, Ele olha para todos. Ele faz justiça para todos. E é isso que nós precisamos, então, lutar e batalhar. A primeira leitura de hoje, extraída, então, do livro dos Atos Apóstolos, nós temos, então, Paulo e Barnabé que continuam a sua missão de levar a boa nova aos pagãos. E é muito interessante porque hoje eles chegam, então, lá em Icônio. E ali, então, nessa cidade, ele começa a pregar para os pagãos. E ali, no meio daquelas pessoas, daquela multidão, há um homem coxo de nascença que nunca havia caminhado. E ali então, Paulo olhando, fitando os olhos daquele homem, ele vai perceber que é um homem que tem fé para ser curado. E ali então, Paulo, ele simplesmente pede a Deus que cure e devolva a ele as pernas para que eles possam caminhar. Ou seja, a liberdade para poder caminhar, para poder então escrever a sua própria história, de deixar de ser carregado pelas pessoas, mas agora ele mesmo construiu a sua própria história. E construiu como? Ora, seguindo Cristo, caminho, a verdade e a vida. Mas olha só, esse homem então, ele alcança essa cura, e ali então toda aquela população que estava junto, eles então disseram o seguinte, olha, os deuses desceram sobre nós, tanto que dão o nome de Júpiter para Barnabé, e de Mercúrio para o Paulo. E ali então Paulo percebe que as pessoas estão querendo ali sacrificar animais para eles, porque acham que eles são os deuses, eles são os responsáveis pela cura. E Paulo e Barnabé rasgam as vestes e então vão esclarecer que eles, por eles mesmos, nada são. É Cristo, é por Cristo que então eles realizaram aquela cura, aquele milagre. E ali então, com muita insistência, explicando as escrituras, conseguiram convencer o povo a deixar de mão esse sacrifício para eles. Então, queridos amados irmãos, essa primeira leitura também, ela é pertinente para nós temos, porque muitas pessoas nos dias de hoje, elas então, olhando para aqueles que ajudam as pessoas, dão benefício, seja qual for o tipo de ajuda que nós então podemos dar a ela, e as pessoas então enchem de honrarias, de glória aquela pessoa e não conseguem ver além daquela realidade que
Aquele homem é apenas um instrumento nas mãos de Deus. E aí, então, as pessoas vão cultuando homens, vão construindo outros ídolos, outros deuses. Na sociedade hoje não é diferente. Para muitos, o Deus deles é o Deus dinheiro. Para muitos, o Deus é o Deus da comida, a comilança, da bebedeira, das orgias, farras. Então, essa leitura nos ajuda a poder, então, colocar tudo no seu devido lugar, ou seja, a honra, a glória somente a Deus. Se realizamos algo nessa vida, uma graça, uma bênção que aconteça, não somos nós, somos apenas portadores dessa graça, a qual então Deus envia para que possa então chegar aos corações necessitados. E assim como o salmista de hoje, nós podemos então fazer essa experiência de que somente a Deus a glória, não a nós, Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. A glória, então, meus queridos amados irmãos, deve ser dada somente a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Onipotente, é Ele que tudo pode, é Ele que realiza. Nós somos, como São João Batista, apenas anunciadores, aqueles que preparam o caminho para o Senhor, para que Ele possa adentrar na vida desses nossos irmãos, e assim estabeleça neles também a sua morada, porque essa é a vontade de Deus. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de podermos então viver os mandamentos como sinal de amor, experimentando esse amor, que nós possamos então deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo, para que assim possamos levar essa mensagem de amor, as curas, necessidades a tantos irmãos que hoje estão padecendo porque estão desnorteados, sem sentido para a sua vida, e que nós possamos ser canais da graça de Deus na vida de cada um desses nossos irmãos. E contamos e pedimos também a intercessão de Nossa Senhora, a nossa Mãe. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui em nosso canal. É uma alegria poder nos reunir, nos encontrar mais uma vez. E vamos então pedir a bênção de Deus para que venha sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você. Até lá.